Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação e o empenho de todos os alunos para que houvesse a elaboração e o desenvolvimento desses trabalhos. Por que eu quero agradecer o aluno? Em primeiro lugar, porque se não fosse o aluno, se não tivesse o empenho do aluno, se não tivesse a participação e o capricho do aluno, com certeza essa exposição não teria ocorrido. Quero agradecer também a dona Vilma, diretora da escola, que nos permitiu, disponibilizou os materiais necessários para que tanto maquetes como cartazes pudessem ser expostas, mas de uma forma, do mesmo jeito que vocês tiveram um capricho para fazer, nós que organizamos, eu e mais alguns alunos, tivemos um capricho também de disponibilizar tanto na parede como em cima do TNT, em cima das bancadas, com maior capricho e maior carinho. Quero agradecer também os professores que tiveram a paciência de, durante essa semana, terem adiado seus projetos, as atividades que eles tinham preparado para poder expor aqui nessa sala. Quero agradecer também o pessoal da coordenação, a Magna, a Edi e a Angélica também, que colaboraram com a gente. Quero agradecer os inspetores de alunos que tiveram a maior paciência de estar conduzindo as salas até aqui, o pessoal da biblioteca, toda a direção, os vice-diretores, todos que participaram, os alunos que me ajudaram na elaboração. E eu quero dizer o seguinte para vocês, essa exposição pode não ter sido a melhor que vocês já viram em geografia. E também eu não tenho nem essa pretensão de dizer que o trabalho foi desenvolvido com os alunos, organizado por mim, é o melhor. Não tenho essa preocupação, porque se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não vou ter essa soberba de dizer que eu agradei todo mundo. Eu sei que vai ter gente que vai gostar e tem gente que não gostou. Mas eu posso garantir para vocês que o que está aqui é fruto do trabalho de vocês e coordenado pelos coordenadores e pelo professor de geografia, que sou eu, Carlos Alexandre. Então, essa exposição só existiu porque a escola se mobilizou para que houvesse ela. Isso aqui, pessoal, é um legado que vai ficar para os próximos anos, os próximos alunos das mesmas séries que vocês estudaram, vai ficar registrado e vai ficar marcado, ou na gravação, ou nas fotos, mas ou mais cedo ou mais tarde alguém vai olhar e vai falar, caramba, o pessoal do Justino teve o maior capricho, o maior carinho de fazer os trabalhos. Então eu começo aqui agora a minha fala, explicando o porquê dos trabalhos, o que foi trabalhado, levando em consideração o seguinte: nós procuramos seguir da melhor maneira possível a proposta curricular que foi organizada, né, nessa gestão do governador, junto com o pessoal da Secretaria da Educação, né, e procuramos seguir da melhor maneira possível, para que vocês tivessem um embasamento para hoje aqui, vocês poderem estar analisando. Depois da minha fala, vocês terão que responder a uma enquete, tá? São 8 questões, e essas 8 questões, elas estão relacionadas aqui, aos cartazes, às maquetes, tudo aquilo que foi feito aqui, por vocês. Pessoal, vamos começar agora falando sobre a geografia. A geografia é uma ciência que estuda a Terra e o homem que está inserido dentro dela. A geografia é uma ciência que não está distante de nós. A geografia é uma ciência que a gente usa dia a dia. É uma ciência que está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, se vocês vieram hoje de blusa, de camiseta, de calça, uns trouxeram guarda-chuva, outros não trouxeram guarda-chuva, se vocês fizeram isso, foi porque pela manhã, antes de sair de casa, vocês olharam o tempo e tentaram entender de que maneira que vocês viriam para a escola. Então, a partir do momento que vocês estão fazendo essa análise, vocês estão praticando geografia. Porque tentar prever o tempo é uma ciência, que a gente chama de meteorologia. E a meteorologia é uma ciência que, junto com a geografia, tenta explicar a distribuição do homem dentro do espaço geográfico. E se eu falar de espaço geográfico e não mostrar para vocês
que existe dentro desse espaço geográfico um relevo, eu vou estar sendo omisso com relação à minha disciplina. Então, por exemplo, quando vocês tentam explicar aonde vocês moram, quando vocês tentam explicar, dar um ponto de referência, um ponto de localização, vocês estão praticando geografia. E falando de relevo, mostra aqui para mim, Marcos. Quando vocês observam uma maquete dessa, que foi feita em EVA, que é uma espécie de uma borracha, aqui também, ó, não foi feito de EVA, por certo a pessoa não tinha o mesmo recurso que essa teve para fazer, mas foi feita com papelão, mostrando que não importa o material, se tiver a boa vontade, se tiver a disposição, a pessoa consegue fazer um bom trabalho e mostrar que a geografia faz parte do nosso dia a dia. Então, mostrando aqui, ó, a África, se eu falar para vocês que o relevo é constituído por planalto, planície, depressão, montanhas, península, ilhas, istmo, e não mostrar para vocês não puderem apalpar o que é, vai ficar vago. Mas se eu falar para vocês que a planície é um terreno plano que não ultrapassa 200 metros de altitude, que o planalto também é um terreno plano que está acima de 200 metros de altitude, se eu falar isso para vocês e mostrar para vocês na prática, nunca mais vocês vão esquecer, vai ficar guardado dentro de vocês. Por exemplo, a África, que muita gente pensa que é um país, ele não é um país, ele é um continente formado por 55 países. E aqui dá para vocês verem a diferença e a sensibilidade que o aluno teve de mostrar a diferença de relevo. Por exemplo, ó, o verdinho está mostrando uma planície, o bege está mostrando um planalto, o marrom está mostrando as montanhas. A pessoa teve a sensibilidade de mostrar que existe uma diferença de relevo. Geralmente, quando você começa a estudar o nosso continente, que é a América, quando eu falo de cordilheira, quando eu falo de planalto brasileiro, se você visualizar e ver como que é, fica muito mais fácil você entender. Mostra aqui pra mim, Magna. Essa aqui, ó. Nessa maquete, dá pra você perceber claramente que tem o planalto brasileiro, tem a planície amazônica, essa parte preta aqui, ó, a parte de cima até aqui, perto do Chile, é a Cordilheira dos Andes. E quando você visualiza isso, e pode apalpar a diferença que existe entre um relevo e outro, fica muito mais fácil de você entender. Aqui também está mostrando a questão da distribuição do espaço geográfico e o relevo dentro desse espaço geográfico. Pessoal, eu estava falando sobre relevo. E falei para vocês que por debaixo do relevo existe uma estrutura geológica que sustenta esses continentes. E que Alfred Wegener, em 1912, criou uma teoria chamada teoria da deriva dos continentes. E nessa teoria, ele tentou mostrar que os continentes eles estão cada vez se separando mais e subindo para o norte. E também ele falou de um fenômeno geográfico que ele denominou de Pangeia. O que é a Pangeia? Ele mostrou que há milhões de anos, em alguns livros vocês vão encontrar 300 milhões, outros livros 400 milhões, e eu vi um livro também do professor Celso Antunes que fala que há 240 milhões de anos atrás só existia um único continente, que o professor Wegener chamou de Pangeia. E falou também que os 3 grandes oceanos que nós conhecemos, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, ele denominou os 3 oceanos em um único oceano, que é o Mar de Texas. Então, ele começou a estudar isso e perceber isso pelo seguinte. Mostra aqui pra mim, Magno. Nessa maquete aqui, ó. Nessa maquete está disponível as placas tectônicas e os continentes. E ele começou a perceber e encontrou também, pode deixar, não tem problema. Ele encontrou fósseis de animais no Nordeste brasileiro e também foi encontrado fósseis de animais no oeste da África, e esses fósseis, eles eram semelhantes. Então o que acontece? Provando, através da linha dos continentes, que se você começar a encaixar um ao outro, se você pegar o Nordeste do Brasil e o oeste da África, você vai ver que existe um encaixe perfeito, como se fosse um quebra-cabeças.
mostrando que há milhões de anos atrás só existia um único continente. E aí, por que eu estou falando disso? Porque se você observar aqui, ó, mostra aqui para mim, ó, esses cartazes. Se vocês observarem esses cartazes e mostrar o que está no cavalete aqui também, ó, falando sobre petróleo. Magda, mostra aqui para mim esse lado aqui, por gentileza. Tanto o tema que vocês viram aqui, falando sobre terremotos e vulcões, falando sobre petróleo e seus derivados, tudo isso, pessoal, está relacionado a um único tema, que é esse aqui, ó. Magda, mostra aqui para mim. Falando sobre dinâmica interna. Então é assim, nós não colocamos os cartazes aqui de qualquer maneira. Cada cartaz que foi colocado aqui, cada série que participou, a gente procurou colocar um título e um tema para que aquele que viesse assistir a exposição, ele fosse informado através do tema e através do conteúdo, o que ele estava vendo, o que ele estava visualizando. Porque não adianta simplesmente eu vir aqui e colar os cartazes de qualquer maneira e não houver uma didática para que o aluno possa assimilar o conteúdo que está sendo falado aqui. Então, pessoal, falando de dinâmica interna, e para que eu possa concluir a fala aqui em relação aos cartazes, às maquetes, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu estava falando da questão da teoria da deriva dos continentes. E, vem comigo aqui, Magno. E quando eu falo da deriva dos continentes, e falei para vocês da questão dos terremotos, dos vulcões, só existe terremoto e vulcão porque acontecem fenômenos da dinâmica interna no interior da Terra, numa estrutura geológica chamada placa tectônica. Isso só ocorre por quê? Porque essas placas ainda continuam em constante movimento. E vocês aprenderam em geografia que o núcleo da Terra tem a mesma temperatura do Sol, porque o Sol emite ondas de raio chamado ultravioleta e depois o aquecimento da Terra ocorre através de ondas de infravermelho. Então ocorre o seguinte: quanto mais alto for uma região, mais frio será, e quanto mais baixo for, mais calor será. Então, observando aqui essa maquete, ó, está faltando alguns continentes aqui, as placas tectônicas, existe alguma diferença na disponibilidade dessas placas, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa maquete é o seguinte, que a grosso modo parece que foi feito errado, né? Está mostrando a parte branca e tal, mas aqui está mostrando que por debaixo desses continentes você tem as placas. Então, quando você tem um país ou um continente que está em cima de uma fissura dessa, ou a grosso modo dizendo, rachadura, quando essas placas se locomovem, acontece o seguinte, um fenômeno chamado terremoto. E se você tem montanhas em cima dessas fissuras, quando essas placas se movimentam, acontece um fenômeno que eles chamam de erupção vulcânica. Então essa montanha, esse relevo, é chamado de vulcão. E esse vulcão ele só eclode, a lava só sai do núcleo da Terra e é expandida na superfície quando existe um movimento dessas placas. Então a pressão faz com que o magma que está no fundo, no núcleo da Terra, suba através dessa fissura e cause um estrago gigantesco, tanto num país como no continente, ou até ampliando um relevo no mar. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o Japão é formado por mais de 2.000 ilhas, e são ilhas vulcânicas. O Japão tem toda uma tecnologia que é oriunda, né, da ajuda do Plano Marshall dos Estados Unidos, da Grande Guerra Mundial, e o Japão depende muito dos minerais que é comprado aqui no Brasil, principalmente o ferro. Então quer dizer, você tem 2.000 ilhas vulcânicas, e essas ilhas vulcânicas, que é o Japão, têm uma grande tecnologia, mas eles não têm riqueza mineral. Então eles precisam de nós aqui, eles precisam do Brasil para poder estar comprando o ferro e
construindo os objetos e os aparatos que vocês sabem que a tecnologia japonesa propicia. Então, para terminar a minha fala, eu quero dizer o seguinte para vocês, que geografia não é uma coisa distante. A geografia é uma coisa que a gente usa dia a dia. Quando eu tento explicar onde eu moro, quando eu tento me locomover da minha casa até aqui, eu estou traçando um trajeto. E esse trajeto, essa localização, é a geografia. Quando vocês assistem um jornal, ou vocês leem um texto, concordando ou não com o texto, mas a partir do momento que dentro da mente, ou através de uma fala, vocês tentem expor o sentimento de vocês em relação àquela informação, vocês estão sendo cidadãos críticos. E a criticidade é uma das características da geografia. E para concluir, agora vocês vão assistir 2 vídeos, um feito pelo Fantástico, denunciando um defensivo agrícola chamado BHC, que é hexaclorobenzeno, e que é altamente cancerígeno, que destrói também células cerebrais, né? Ataca o sistema nervoso e é muito prejudicial ao ser humano. Agora vocês vão assistir 2 vídeos e eu só quero salientar o seguinte, que antes do Fantástico mostrar esse descaso da Prefeitura de Ferraz com o nosso município, antes de vir um médico toxicologista da USP e mostrar os efeitos do BHC, nós, alunos do Justino, o ano passado, fizemos um trabalho de campo mostrando a ocupação da nossa região e mostrando os latões de lixo. Vocês vão ver eu lá próximo dos latões de lixo, os alunos, e aí foi feito um vídeo organizado pelo professor Márcio, e aí mostra o antes e o depois. O que é o antes? É quando a prefeitura ainda não tinha tirado esses latões. E o depois? A prefeitura gastou R$340 mil para tirar esse BHC e incinerar esse BHC e a gente poder estar livre dessa contaminação. Agora alguém pode perguntar, nós estamos totalmente livres? Ainda não. O subsolo, o lençol freático está contaminado. Muitas vezes a pessoa nada ali naquele pesqueiro, come peixes daquele pesqueiro, a pessoa está correndo um risco sério de ser contaminado pelo BHC, que é um defensivo agrícola que está proibido no Brasil há mais de 20 anos. Então, para concluir a minha fala, eu quero dizer para vocês que a geografia ela é cultura e ela desperta e cria no homem a questão do senso crítico. E a partir do momento que você começa a ser, um cidadão que observa, você também está fazendo parte da geografia. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a professora Magna por estar fazendo essa filmagem e muito obrigado. Valeu, pessoal. Foi bacana. Uma ameaça química está pondo em risco a saúde de brasileiros. Inseticidas que têm o uso e a venda proibidos no país há mais de 20 anos são guardados sem nenhum tipo de segurança. Isso é veneno puro, um produto altamente tóxico que pode causar convulsões, desequilíbrio hormonal e até câncer. A senhora fez exame de sangue, a senhora está contaminada? Eu estou contaminada. É um produto que não sai do nosso organismo. Ele está junto à camada de gordura e ele está aqui, ele vai morrer comigo. Por serem nocivos à saúde e ao meio ambiente, o hexaclorobenzeno, chamado de BHC, e outros inseticidas que têm cloro na composição, estão proibidos no Brasil há mais de 20 anos. Pelo longo tempo que essa substância já está em contato com o solo, ele já atingiu profundamente o solo e com isso contaminou uma área muito mais ampla do que apenas essa área. Segundo as normas internacionais, eles não podem ficar expostos, precisam ser incinerados. Mas não é isso que acontece em algumas cidades brasileiras. Ferraz e Vasconcelos, na Grande São Paulo. São cerca de 45 toneladas do inseticida proibido. O material era de uma empresa de defensivos agrícolas que fechou há 10 anos. Hoje, qualquer um consegue entrar no terreno. Como é que o senhor chega em casa? Todo dia com dor de cabeça forte. Todo mundo que fica próximo aqui à área é a mesma coisa. Ferraz e Vasconcelos fica perto de uma das principais regiões produtoras de frutas,
verduras e legumes do estado, o chamado Cinturão Verde. Por enquanto, não há indícios de que a contaminação que já se espalhou tenha alcançado as plantações. Em 2003, ficou acertada na Justiça a retirada de todo o lixo tóxico do terreno. A Prefeitura fez metade do serviço. Custo estimado do que falta, R$240 mil. Para o prefeito, que é médico, um valor alto para o município. Nós não temos orçamento para isso. Estamos fazendo um trabalho junto à empresa que retira, que é especializada para isso, para ver se eles tiram o lixo e a Prefeitura paga aí de forma parcelada 3 ou 4 vezes. Ferraz de Vasconcelos teme que se repita ali o que aconteceu numa outra cidade da Grande São Paulo, São Caetano do Sul. Lá ficavam as indústrias Matarazzo. Essas indústrias fabricavam produtos químicos altamente tóxicos. 20 anos depois do fechamento aqui da fábrica de BHC, ainda hoje é possível sentir um forte cheiro do veneno no ar. O produto químico penetrou o solo e atingiu este córrego, que deságua no Tamanduateí, um dos 3 principais rios que cortam a cidade de São Paulo. Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aqui, entre as décadas de 40 e 60, funcionava uma fábrica de inseticidas do governo federal. O material tóxico foi abandonado sem nenhum tipo de cuidado. Hoje, segundo os médicos, pelo menos 1.400 pessoas estão contaminadas. A grande maioria dos moradores apresentavam níveis de contaminação, sendo que de 20% a 30%, dependendo do tipo de pesticida, níveis muito elevados. O uso do BHC em larga escala para combater pragas agrícolas começou a partir de 1945. No Brasil, ele foi aplicado principalmente por cafeicultores e ficou conhecido como pó de broca. A broca é um inseto que ataca os grãos de café. Nas propriedades rurais do noroeste do Paraná, há outra situação grave atualmente. Com o uso proibido nas lavouras, o inseticida fica guardado geralmente em galpões, sem nenhum isolamento especial. O Ministério Público do Paraná estima que, nesta região, existam pelo menos 300 toneladas deste tipo de veneno. As autoridades não se entendem quem deve fiscalizar e fazer com que esse agrotóxico tenha o seu destino correto final, que é ser incinerado em um forno de alta pressão. Continuamos inalando esse cheiro, passando mal. A quem vamos recorrer para poder dar uma solução? Quem é que vai ajudar nós? Quem? Fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. Onde a mãe d'água é misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão, gotas de água
arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais.
queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno, e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Águas que
torrente do Ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem ruídos são as mesmas águas que enxaguam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno, que sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso,